todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, e cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. É diante da Tua presença, Espírito Santo, que nós estamos em reverência à Tua santa palavra. Nós te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso entendimento, Pai, o nosso coração, para receber aquilo que somente o Senhor pode ministrar. Eu me submeto, Pai, diante da santidade da Bíblia. Em reverência a ela, eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ajuda nessa noite a falar aquilo que está no teu coração. A igreja não precisa de belos expositores. A igreja precisa ouvir a voz de Deus. E que os nossos corações e ouvidos sejam abertos. Essa é a nossa oração. Espírito Santo, meu amigo, essa é a minha oração. Jesus, nas 3 parábolas citadas, ele está falando, nós só lemos 2, não vou ler a terceira, porque o Léo, 2 semanas atrás, ministrou sobre a parábola do filho pródigo. Eu creio que isso está fresco na memória dos irmãos. Jesus, nas 3 parábolas, nas 3 histórias, ele está falando do mesmo cenário. Que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende, ou quando um pecador é achado, quando alguém está perdido, volta para os caminhos de Deus, a alegria. E eu preciso esclarecer algo para os irmãos. Não há festa ou alegria nos céus diante dos anjos de Deus simplesmente quando alguém que não conhecia Jesus conhece o Evangelho e agora é uma nova criatura e é salvo, é resgatado pelo Senhor e tem a vida eterna garantida. Não é somente isso. A alegria diante dos anjos e nos céus quando um pecador se arrepende, irmãos. Quem aqui é pecador? Levanta a mão. Todas as vezes que você se arrepende dos seus pecados, diz a Bíblia que há festa nos céus. O Dani estava por um caminho torto, estava meio desviadão na igreja, com o microfone na mão, cargo de pastor, mas estava desviado daquilo que Deus queria para ele. E ele se arrepende, ele volta. A festa nos céus, quando um pecador se arrepende. No verso 1 do capítulo 15 que nós lemos, diz a Bíblia que todos os publicanos e pecadores ouviam, e os fariseus e os escribas murmuravam. Você consegue ver 2 cenários? Uma classe de pessoas taxada como publicanos e pecadores, ouvindo o Senhor. Outra classe, irmãos, os
entendidos, os mestres da lei, os religiosos que entendiam tudo de Bíblia, ouvindo o mestre, murmuravam. E eu aprendo, queridos, que você sempre vai estar ouvindo ou murmurando. E a sua reação de ouvir ou murmurar vai mostrar quem você é. Geralmente, murmuradores são formados de pessoas com espírito de fariseu, de escriba, se achando superior aos outros. Geralmente pessoas que reclamam muito. Você conhece esse tipo de gente, irmãos? Que o problema nunca é ele, o problema é sempre os outros. Está sempre certo. Geralmente, irmãos, esse tipo de gente são os entendidos, que têm resposta, que têm argumento para tudo. Essas são as pessoas que reclamam, murmuram. Se está chovendo, reclama. Se está sol, reclama. Se tem frio, reclama. Se está calor, reclama. Se tem comida, reclama porque a comida não está boa, mas se não tem comida também reclama. Está desempregado, reclama, mas se foi abençoado com o trabalho, reclama porque não é o trabalho que queria. Murmuradores. Pessoas que têm a capacidade de enxergar problema em tudo. Contrapartida, existem outros, Beth, que são aqueles que ouvem. E quem são os que ouvem? São os pecadores. São os pecadores. Eu prefiro, irmãos, ser taxado de pecador, mas ouvir aquilo que o meu mestre está dizendo, do que ter um rótulo de líder, de pastor e reclamar de tudo. No contexto, na palavra que nós vamos falar hoje, especificamente sobre a dracma perdida, havia uma mulher que tinha 10 dracmas. O que é uma dracma, irmãos? É uma moeda de prata. Dracma é uma moeda grega. A Bíblia também vai falar em outras passagens no Evangelho sobre os denários. Quem lembra dos denários? Denário, irmãos, é uma moeda romana, também de prata. E o que é uma dracma? Ou um denário? Uma dracma, irmãos, é o trabalho, é o salário do trabalho de um dia. Então aquela mulher, diz a Bíblia, de Jesus, que ela tinha 10 dracmas. E perdendo uma, ela acende a candeia, ela começa a limpar toda a casa, de forma insistente, ela começa a procurar, e depois que ela acha essa dracma, achando a dracma, ela chama as amigas, as vizinhas, para se alegrar com ela. Aí diz Jesus: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Parece assim, não parece bater muito, porque Jesus está falando assim, poxa, está falando de moeda, está falando de dracma, aí ela acha a dracma e Jesus fala o seguinte: a alegria diante dos anjos de Deus nos céus por um pecador se arrepende. Mas ela não achou uma dracma. O que tem a ver dracma com pecador? Essa mulher, ela tinha 10 dracmas, 10 moedas, ela perdeu uma. E tudo que você perde, irmãos, é consequência ou de negligência ou descuido seu. Tudo que você perdeu. Você só perde aquilo que você não tem dado muita atenção. Não é verdade? Alguma coisa sumiu. Porque você não estava dando muita atenção. E a negligência maior, irmãos, é quando você perde alguma coisa dentro de casa. Por quê? Porque se você perdeu do lado de fora, meu Deus do céu, eu perdi a carteira, eu perdi o óculos. Aí procura uma semana, vai ver que o óculos estava dentro da Bíblia, né? Por quê? Porque não lia a Bíblia. Foi uma piada, irmãos. Dá uma risada sempre quando eu falo algumas coisas assim, tá? Isso. Os irmãos participam.
Você perde as coisas dentro de casa, irmãos. Você fica, não, está dentro de casa, então deixa eu seguir minha vida. Deixa eu seguir com os meus afazeres, porque está dentro de casa. Mas se você perdeu algo fora de casa, a sua preocupação é muito maior. Diz o texto que essa mulher, e quando a Bíblia fala, eu já falei isso para os irmãos, e você grave isso, irmãos. Quando a Bíblia está falando de mulher, quando Jesus fala de mulher na Bíblia, ele está se referindo à igreja. Havia uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas de prata, e perdendo uma, ela acende a candeia, acende uma luz, faz uma varredura dentro de casa, e ela procura de forma diligente até achar. Nós só perdemos aquilo que nós não damos atenção. E eu quero enfatizar algo, queridos, que as maiores alegrias que nós sentimos estão dentro e não fora. As maiores tristezas também, elas estão dentro e não fora. Morreu uma pessoa lá nos Estados Unidos muito importante. Algumas semanas atrás, aconteceu de morrer, né, um cristão que estava revolucionando com o evangelho, um americano, né? Eu vou ser sincero com vocês, não precisa responder. Quantos de vocês não conseguiram dormir e vocês durante semanas choraram amargamente a morte desse homem? Que tinha, não sei se era 2 filhas, uma esposa. Você soube da notícia, talvez você até como homem de Deus orou, mas aquilo não te afetou. Experimente tocar num filho seu. Experimente tocar em algo de dentro de casa. Irmãos, mexa comigo. Mas não mexa com as minhas filhas. Não mexa com a minha esposa. Por quê, irmãos? Porque aquilo que acontece dentro nos afeta muito mais. Tanto de forma boa como de forma negativa. Existem pessoas que não conseguem superar, irmãos, traumas, dores, marcas do passado. Por quê? Porque aconteceram dentro, do lado de dentro. Essa mulher, ela perdeu uma dracma. E o que era uma dracma, irmãos? Era o salário de um dia. Poxa, ela tem 9. Ela tem dinheiro de 9 dias de trabalho. Por que ela ficar se incomodando e procurar diligentemente a moeda, uma moeda, o salário de um dia? Vamos trabalhar mais, vamos correr atrás. E deixa isso que passou, ela perdeu, se foi. Mas não é o que Jesus fala, irmãos. Essa mulher, ela para tudo o que está fazendo. Provavelmente parou com os atendimentos. Provavelmente parou com as pregações. Se trabalhava 7 dias por semana, talvez está trabalhando só 2, 3, porque agora ela tem algo muito importante, que ela perdeu dentro de casa. E essa mulher, ela dá importância para aquilo que acontece dentro. Nós vivemos uma geração que não se importa mais com aquilo que acontece dentro. E eu vou te provar, irmãos. Nós somos a geração mais doente que já existiu. Nunca as pessoas sofreram tanto com crises de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e outras síndromes. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para o lado de fora e se esquecemos do lado de dentro. Eu tenho que ganhar o mundo. Essa moeda que eu perdi aqui dentro, que foi importante para mim e agora não é mais, isso já passou. Deixa eu correr atrás da minha vida. E o boleto, irmãos, vem, e ele vem alto, vem com juros. As pessoas estão doentes,
Sabe por quê? Porque perderam uma dracma do lado de dentro e estão olhando para o lado de fora. Jesus, Ele quer voltar os nossos olhos para aquilo que acontece dentro de nós. Para aquilo que aconteceu dentro de nós. Pessoas que servem a Jesus, pessoas que eu me atrevo até a falar que vão morar no céu com Jesus, mas perderam uma dracma e vivem infelizes, vivem insatisfeitas, vivem como tivesse num terreno pantanoso de lama, onde você acelera, só que a roda gira e você não vai para frente. Quem se sente assim? Você faz, você se esforça, você busca, você faz, mas você está infeliz. Tristeza, irmãos, não combina com o Filho de Deus. Um filho de Deus, ele pode estar triste, mas ele não pode ser triste. Tristeza faz parte da nossa vida. Ninguém fica feliz com um momento de dor. Ninguém fica feliz com uma notícia ruim. Ninguém, irmãos. E às vezes as pessoas querem colocar uma carga sobre nós que nós não temos capacidade de suportar. Nós estamos num momento difícil, nós estamos passando por dores, por vales, nós estamos sofrendo, existe angústia e as pessoas falam para a gente, seja forte. Não, fique em paz, vai ficar tudo bem. Mas não, irmão, mas eu não estou bem. Eu estou mal. Se Deus tem ensinado uma coisa para mim, irmãos, é eu viver a minha humanidade. Eu sou um ser espiritual, mas estou num corpo de carne e osso. E tem emoções que me cercam. Eu sou cercado de emoções. Ora, irmãos, eu estou radiante. Ora, eu estou mal. E eu tenho que permitir, irmãos, eu tenho que me permitir estar num momento mal. Eu quero falar uma coisa e você guarde isso no seu coração. Não é pecado você em determinados momentos estar mal. Errado seria você um ser de carne e osso que tem sentimentos, você nunca ser abalado por nada. O primeiro versículo, irmãos, que eu aprendi na Bíblia, João capítulo 11, Jesus chorou. Jesus, o homem mais espiritual que já pisou nessa terra, irmãos, ele sofreu. Ou você acha que Jesus ficava feliz com as traições? Ou você acha que Jesus ficava feliz com a rejeição? Sabe o que aconteceu, irmãos, no Getsêmani com o meu Senhor? Ele suando gotas de sangue? Era Deus expandindo ele por dentro, mas a forma de Deus expandir era espremendo. Quando Deus, irmãos, quer te levar a lugares, Deus quer fazer algo grande em você, aí você pensa, não, agora eu vou voar. Não, irmão, Deus primeiro vai cortar tuas asas. Deus vai te espremer, igual numa panela de pressão. Por quê? Porque Deus quer arrancar aquilo que está te fazendo sofrer, aquilo que está te fazendo avançar. Eu falei ontem para 2 amigos que eu às vezes me acho, irmãos, um grande furunco. Quem aqui já teve furunco? Só o Rodolfo teve furunco. Rodolfo, eu e tu somente tivemos furunco, né? A gente tem uma cambada de anjo aqui, né? E teve uma época, irmãos, eu estava trabalhando de salva-vida aqui, por 2, 3 anos eu fui salva-vida aqui na praia, irmãos. Anseno, 2 anos. E eu não sei se foi da água, se foi da areia, eu não sei o que foi, irmão, mas eu peguei quase 30 furuncos. E em 1 mês e pouco, eu e as minhas 2 irmãs, né? Com certeza elas passaram para mim, né? Com toda certeza.
Eu lembro um dia que eu cheguei, eu saía da praia, era 7h15 da noite, eu tinha 19 anos de idade, irmãos, eu saía com a roupinha de salva-vida, eu vinha de bicicleta, botava a bicicleta ali, entrava dentro do banheiro, às vezes com a roupa de salva-vida suja de areia, eu entrava dentro do banheiro, Camila trocava a minha roupa e estava começando o louvor, aí eu subia para a bateria, eu tocava bateria na época, na igreja. E eu tocando a bateria, eu estava com um furunco, irmãos, ali atrás. O que foi, Tito? Respeita. E eu estava com um furunco, irmãos. E eu não sei se eu me empolguei na hora, eu estava tocando e eu fui fazer um movimento meio assim com o pé, irmão, e o furunco estourou, irmãos. Eu dei um grito ali atrás, e foi um negócio que me marcou muito. Só que depois que esse furunco, quem teve furunco sabe, irmãos, tá? Eu não estava em casa não, estava aqui na bateria, os irmãos tudo olhando para mim. E quando espremeu aquele furunco, me trouxe um alívio. Glória a Deus. Doeu muito, mas agora eu estou aliviado. Eu me sinto, irmãos, às vezes um grande furunco, com muitas coisas ruins aqui dentro. É o pastor Dani. Muitas coisas ruins aqui dentro, e eu sinto como se Deus estivesse me espremendo, irmãos. E dói. Eu recebo palavras, irmãos, de algumas pessoas, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso que eu estou sentindo. A palavra que eu recebo parece que não combina com o sentimento que eu estou tendo nesse momento. Deus vai fazer algo grande, mas eu me sinto pequeno. Deus vai me usar, mas eu me sinto insignificante. Que Deus vai me colocar em determinados lugares, mas eu me sinto um Zé Ninguém. Que Deus vai fazer determinadas coisas e isso vai impactar pessoas, mas eu me sinto o pior dos homens. Que Deus vai usar minha boca através da Bíblia e eu me acho um cara que não conhece nada, que eu estou só começando. Era como se Deus estivesse espremendo para que os meus olhos, irmãos, se voltem para coisas que, se eu tivesse muito bem, eu não ia dar importância. Se talvez eu estivesse com aquelas sensações maravilhosas, eu não daria importância. A mulher, ela tinha ainda 9 dracmas. Por que esse desespero todo por somente uma? Existem coisas que você não dá importância, que você perdeu, mas Deus dá importância. Talvez algumas coisas que você hoje tem dado importância, Deus não dá importância. Algumas coisas que os homens aplaudem, Deus não aplaude, sabia, Elisa? Sabia que tem coisas que a igreja aplaude, tem coisas que a igreja está aplaudindo, Deus não está aplaudindo? Sabia que tem coisas que nós fazemos aqui que mexe com o brilho dos homens, mas não mexe com o brilho de Deus? Você sabia, irmãos, que Deus não se importa com performance? Sabia que Deus, Ele não ouve a pregação de um bom pregador? Deus não ouve? Sabia que Deus não está sentado numa igreja evangélica ouvindo o que eu estou falando, irmãos? Deus não está lá parando os céus, olha que voz maravilhosa, que louvor maravilhoso, olha como essa pessoa tem feito algo maravilhoso. Não, Deus não se impressiona, irmãos. Sabe o que Deus olha? Para a intenção do seu coração. Há quem diga que Deus, Ele não recebe culto, Ele cheira culto. Eu estava um dia aqui, 6 horas da manhã, orando com os irmãos, e alguns irmãos ficam mais para trás aqui, eu venho aqui para frente, irmãos. E eu não sei se vocês já repararam,
Se vocês não repararam, agora vocês vão começar a reparar. A gente está com um problema de cheiro aqui na igreja. Irmãos, não é ninguém que está fazendo alguma coisa errada aqui, não. A gente está com um problema de esgoto que a gente está tentando resolver já tem alguns meses. E eu estava aqui, orando aqui, e quando nós chegamos, não tinha cheiro nenhum. Quando a gente começou a orar, levantou um cheiro, irmãos, de esgoto. Eu assim, Senhor amado. Eu parei a minha oração na hora, eu não consegui mais orar. Tamanho era o odor que estava saindo, eu não sei de onde que vem o cheiro aqui. O Sírio é o culpado disso aí, irmãos. Né? E eu senti claramente o Espírito falando comigo. Meu filho, eu não ouço as tuas orações. Eu cheiro as tuas orações, foi isso que o Senhor falou comigo, mas muito claro, Bruno. Não foi a minha cabeça, não foi consciência, mas foi o Senhor. Eu cheiro as tuas orações. E da mesma forma que você parou de orar por causa de um cheiro, eu tapo os meus ouvidos quando aquilo que você fala não condiz com aquilo que você vive. Ofereça uma boa performance. Talvez você vai impressionar a igreja. Talvez você vai encher a igreja. E nós queremos encher a igreja, irmãos. Mas muito mais que encher a igreja, eu quero encher o céu. Nós não estamos atrás das pessoas. Eu vou confessar para os irmãos, eu tenho um desejo no meu coração, um desejo. É o sonho que eu tenho, irmãos. Eu queria que os meus amigos dos CrossFit, todo mundo viesse para cá. Era o que eu queria, irmãos. Eu tenho só um sonho. Eu queria que todo mundo do CrossFit frequentasse a igreja. Mas eu não estou preocupado com uma igreja grande, irmãos. Sabe por que eu falo do CrossFit? Porque é o meio que eu estou todo dia. Deus, Ele está olhando para a intenção do seu coração. E Ele sabe que você e eu, muitas vezes, deixamos a dracma que perdemos e não damos mais importância. Você perdeu algo muito importante. Deixa eu continuar minha vida, deixa eu seguir minha vida. Deixa eu correr atrás de outra dracma. Se eu trabalhar mais um dia, eu ganho uma outra dracma. Então Deus, não. Havia um pastor que tinha 100 ovelhas e perdendo uma, ele deixou as 99. Havia uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. Era Jesus no contexto aqui, falando para os fariseus e os escribas. Vocês se acham as 99. Vocês se acham as 9 dracmas. E vocês se acham o filho que ficou em casa, que é perfeito, que servia o pai, que fazia tudo certinho. Mas eu me importo com o coração, não com uma performance. Ninguém em sã consciência deixaria 99 para ir atrás de uma. Ninguém em sã consciência pararia a sua vida por causa de uma dracma. Deixa eu me importar com as 9. Ninguém, irmãos, quando você lê a parábola do filho pródigo e você bate o olho inicialmente, aquele filho que ficou dentro de casa, ele estava certo. Ele estava fazendo tudo certo. Como pode? O pai já deu a herança. E agora o filho volta. O pai dá anel, o pai dá veste, o pai põe sandália, o pai mata um cordeiro. Você sabe qual foi o cordeiro que o pai matou ali, né? Quando o filho voltou. Essa mulher, ela não culpa ninguém pela perda. Ela assume a responsabilidade e vai à luta. Eu quero dizer algo, irmãos, que isso tem falado muito ao meu coração. Nós somos responsáveis pelas perdas que nós tivemos. Não culpe a sua família, não culpe a igreja, não culpe a sociedade, não culpe o Lula. Não culpe, irmãos. Se você cair nessa, você vai entrar num lugar de murmurador, aí você sabe quem você é. Essa mulher, ela não vai atrás de ninguém. E eu vejo que existem pessoas que só vão atrás dos outros quando está tudo mal. Quando tem problema, procura, irmãos. Quando está tudo bem, some.
Essa mulher não, quando tem problema ela se fecha dentro de casa e ela faz a parte dela. Mas depois que ela resolve, ela foi atrás dos vizinhos e dos amigos. Para quê, irmãos? Para pedir ajuda? Não, para se alegrar. Essa mulher, ela busca uma direção. Diz o verso 8: e qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Sabe por que Jesus falou isso, irmãos? Porque as casas na Palestina, quando Jesus contou essa história, não era casa iluminada como nós temos hoje. A casa da Palestina era formada por paredes de barro ou de pedra. Pouquíssimas casas tinham janela. Eu não sei se você sabia disso. Então, não somente à noite, mas durante o dia era muito difícil se achar alguma coisa se não tivesse uma lamparina acesa, uma candeia, uma luz. Essa mulher jamais poderia achar algo, mesmo durante o dia. O Salmo de número 119, versos 104, 105, se eu não me engano, diz que luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus, irmãos, é como uma candeia que nós acendemos. E eu tenho aprendido que a palavra de Deus não é, irmãos, a garantia que nós vamos achar por si só. Então eu li a Bíblia, automaticamente tudo aquilo que eu perdi, todas as coisas que ficaram no passado, tudo aquilo que se perdeu dentro de mim, eu vou achar. Não. A palavra, ela vai te nortear, ela vai acender uma luz. Aí agora você vai ter que fazer a sua parte. O que diz o texto aqui? Essa mulher, ela acendeu a candeia. E quando ela acende a candeia, o que aparece diante dela? Uma vassoura. Talvez essa vassoura ela não via faz tempo. Sabe por quê? Porque a candeia estava apagada, a luz estava apagada. Tão espiritual, irmãos, quanto a candeia é a vassoura. Só que vassoura, irmãos, é sinônimo de desgaste, é sinônimo de incomodação. O que é melhor? O microfone ou a vassoura? Depende, irmãos. No microfone existe glamour. Na vassoura ninguém te vê. Existem pessoas, e para não falar nós, que estamos com a luz, com a candeia apagada dentro de casa. E sabe por que a gente não faz uma limpa dentro de nós? Porque não tem luz. Aí você vai procurar conselho onde existe treva, onde existe escuridão. Que conselho? Que conselho as pessoas lá de fora que não têm nada de Deus, que não conhecem a palavra de Deus, que não vivem o Senhor, que não têm o Espírito Santo de Deus podem nos dar? Que conselho? Nós temos vivido dias difíceis, irmãos, onde você ouve uma coisa aqui dentro da igreja, mas lá fora você ouve 30 coisas diferentes. Nós não podemos usar a luz de uma sociedade caída, de homens caídos. Existe algo que se perdeu dentro de casa ou dentro de nós. Talvez nunca na minha vida, irmãos, o Senhor tenha falado tanto sobre lar, sobre casa, sobre casamento, sobre matrimônio, como Ele tem falado nos últimos 1 ano e meio, 2 anos comigo. Algumas pessoas que estão aqui já estão até cansadas de tanto que eu falo isso, de família, de matrimônio, de casamento, de priorizar as coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente pode fazer um belo barulho do lado de fora, mas se não existe um alicerce dentro de casa, isso só vai ser barulho, irmãos, não vai produzir nada na vida das pessoas.
Essa mulher, ela acende a candeia e ela se depara com a vassoura. Na vassoura não tem glamour, Romualdo. Na vassoura, as pessoas não estão juntas. Sabe quem está contigo? Só a candeia. As vizinhas estão do lado de fora, não sabem nada do que está acontecendo. Eles olham do lado de fora a nossa casa, o nosso interior, está tudo bem com eles. Eles olham para a nossa vida, vê a gente arrumado, vê a gente trabalhando, vê a gente servindo, mas eles não conhecem o que nós estamos passando aqui dentro. Quando nós chegamos dentro de casa, aí a gente sabe quem nós somos. Quando tiramos a roupa, a nossa esposa vê quem somos. Os nossos filhos vê quem somos. E algo que eu sofri muito, irmãos, para aprender, foi que existem problemas que eu preciso enfrentar e resolver sozinho. Existem coisas que eu preciso limpar, que eu, com a mão na vassoura, com a candeia acesa. O pastor não vai resolver, a igreja não vai resolver, o amigo não pode resolver, ninguém. Sabe quem vai resolver, irmãos? É com uma luz acesa e você com a mão na vassoura. O problema é que você quer pegar essa vassoura que é para você varrer e quer dar na mão do pastor. O problema é que existe sujeira dentro de você, sujeira dentro de mim, e eu quero pegar a minha sujeira e chamar você para limpar a minha sujeira. Não, não é isto que Jesus está ensinando. Essa mulher, ela entra dentro de casa, acende a candeia e se depara com a casa desorganizada. E quando começa a mexer, Romualdo, quando tu começa a tocar em coisa que estava parada, quando tu toca em paranho, quando tu toca em coisas que faz tempo que estão ali paradas, dá trabalho. E a nossa tendência é parar aquilo que nós começamos. Não, eu não imaginava que ia dar tanto trabalho. Alguns anos atrás, 4 anos atrás, eu e a Samara começamos a procurar a dracma que tinha se perdido dentro da relação matrimonial. Queridos, você já me ouviu falar sobre isso? Do lado de fora as pessoas nem imaginavam o que acontecia do lado de dentro. A minha família talvez nem imaginava. E a Samara falando isso: Dani, tu és manipulador, tu és orgulhoso, tu és grosso, tu estás errado. E eu falando para ela: minha filha, tu estás completamente errada, tu não sabe de nada. Qual a probabilidade de você estar certa e todo mundo está errado? A igreja me acha homem de Deus, minha família me acha homem de Deus, meus amigos me acham homem de Deus. Ela estava certa, irmãos, e eu estava errado. Mas quando a luz se acendeu dentro de mim e eu tive que tocar em coisas que estavam paradas e pegar a vassoura e começar a mexer, irmãos, eu fui várias vezes tentado, e ainda sou tentado a não mexer nessa sujeira. Porque existe algo que se perdeu, Seno. Existe algo que se perdeu, que está ali. Mas vamos olhar para o lado de fora. Jesus Cristo certa vez disse, no Evangelho de Mateus capítulo 6, que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Sabe por que, queridos, que você e eu não conseguimos encontrar aquilo que foi perdido? Porque a gente tem olhado para coisa que não é luz. Hoje nós deixamos o diálogo para olhar o Instagram. Hoje nós deixamos a Bíblia, irmãos, para ver as séries. E você conta Instagram, você conta a série. Não, irmãos, eu acho legal. Só que não vem me falar que você não tem tempo.
Não vem me falar que você não tem tempo. Sabe por que existem dracmas que se perderam dentro de você, dentro da sua casa? Porque você está mais preocupado com as dracmas que você vai conseguir nos próximos anos do que propriamente daquilo que se perdeu dentro de você. Existem pessoas frequentando igrejas que estão com algo perdido dentro de si. E Jesus nessa noite está querendo ministrar ao nosso coração, meu amado, trazendo luz à sua consciência. Aí você pensa que o seu problema vai ser resolvido hoje com a oração do pastor Dani. Não, não, irmãos. Somente uma luz vai se acender. E quando essa luz se acender, sabe o que vai aparecer diante de você? Um anjo, pastor. Não, uma vassoura. O milagre chegou no culto. Sim, o milagre chegou. Pega aqui a vassoura. E vá para a sua casa. Vá limpar aquilo que está sujo. Nossa, que palavra maravilhosa. O que o pastor Dani falou? Que eu tenho que pegar uma vassoura e ir para minha casa limpar. Nossa, que palavra maravilhosa. Meu Deus, eu saí extasiado. O que ele falou? Eu tenho que ir para casa fazer uma faxina. Que glória que existe nisso, irmãos. Que evangelho maluco é esse? Seria muito mais fácil Deus fazer num estalar de dedo. Tudo é novo agora. Deu? Acabou? Mas Deus não faz assim, queridos. Deus, Ele tem nos ensinado que para Ele tocar nas nossas vidas, é primeiro necessário que a gente organize. Sabe por que Deus não tocou no teu casamento, não tocou na tua saúde, não tocou nas tuas finanças? Sabe por que Deus ainda não tocou naquilo que está parado há muitos anos? Porque está desorganizado. Deus não toca naquilo que está desorganizado. Não sei se você lembra da palavra de Ezequiel 37, o profeta Ezequiel diante de um vale de ossos secos. O Senhor fala com ele assim: ô profeta, o que tu vê? Senhor, um vale. Aí o Senhor pergunta para ele: poderão viver esses ossos? Aí ele responde: Senhor, tu sabe. Aí o que Deus fala para Ezequiel, irmãos? Profetiza. Por que Deus não fez, irmãos? Não, primeiro era necessário que o profeta liberasse uma palavra por intermédio de Deus. Depois que ele liberou a palavra, os ossos começaram a se juntar, ossos com ossos. E aí você fala o seguinte: glórias a Deus, Deus está começando a fazer algo. Irmãos, glória a Deus, mais ou menos. Porque muito mais tranquilo é osso paradinho. Muito mais tranquilo, sereno, mais suave são ossos parados, calmaria. Imagine o barulho daquele vale, irmãos. Pá, pá, pá. Mas Deus, eu estava dormindo num silêncio, agora é esse barulho. É, meu filho, tu profetizou. A forma de Deus agir muitas vezes vai mexer com a nossa zona de conforto. Você orou pedindo para que Deus toque em você, toque no seu interior, toque nas suas emoções, toque na sua vida. Aí Deus começa a tocar, irmãos. Mas quando Deus toca é diferente. Você acha que vai ser uma cura instantânea? Deus não. Deus te tira dessa zona de conforto que eu e você vivemos e te coloca na mão uma vassoura. Aí quando você pega a vassoura, você vai para a igreja para fazer campanha. Não vá para a igreja fazer campanha. Mais espiritual é você dentro da sua casa, desgastado. Mas você limpar aquilo que precisa ser limpado, do que você vir para a igreja, pedir oração. Existem coisas, irmãos, eu vou falar e eu te provo na Bíblia, que as nossas orações não respondem. Sabe o que a nossa oração não vai responder? Aquilo que você precisa fazer. Aquilo que você precisa fazer. Aquela mulher teve a luz acesa. E quando a luz se acendeu, Senhor, estava tudo tão parado, estava tudo tão quieto. Por que eu fui mexer nisso? Meu filho. Mas fique tranquilo, meu amado. Depois que a faxina está limpa,
Depois que está tudo limpinho, você vai se alegrar. E você não vai se alegrar sozinho, você vai chamar os amigos e os vizinhos para se alegrar contigo. Muitas pessoas vão passar pela sua vida, sabe? Quando? Depois que você limpar. Sabe quando que as amigas e os vizinhos chegaram em casa? Depois que a casa estava limpa e a dracma foi achada. Sabe por que você se sente sozinho? Eu não sei porque eu estou falando, talvez seja para uma ou duas pessoas. Sabe por que você se sente sozinho, mesmo em meio a tantas pessoas? Sabe por quê? Porque existe uma dracma que você perdeu. E nessa noite o Senhor quer que você volte os teus olhos para aquilo que está perdido. Vocês têm ouvido, avance, vá para frente. E isso tudo é de Deus, irmãos. Mas a palavra de Deus para ti hoje é: pegue e volte para trás. Pega a vassoura na mão. Põe a camisa do político, Sônia. Do prefeito. Porque ninguém passa perfume, irmãos, para fazer faxina. Ninguém veste a roupa de domingo à noite para fazer faxina. Sabe o que acontece na faxina, irmãos? Lá em casa, quando a Samara faz faxina, ela fala assim: hoje não vai ter nem almoço. Eu não vou comer, Samara, é isso mesmo? Não, Dani, aí tu tá faxina. Às vezes quando vai fazer um negócio final de semana, irmãos, eu gosto de um soninho, tá? À tarde. E ela está arrumando lá, hoje não vai ter nem soninho. Eu disse: Samara, no dia de faxina, irmãos, nós somos tirados de um lugar confortável. E eu quero te falar uma palavra para te encorajar. Não se sinta mal por você estar cansado, desgastado. Não se sinta mal pelo fato de estar sendo difícil. Nossa, meu Deus, que vontade de parar de mexer com isso. É assim mesmo, irmãos. O que é melhor? Você ficar sentado no sofá, comendo uma panela de brigadeiro. Sei que tem irmãos que não gostam de brigadeiro aqui. O que é melhor? Você ficar sentado no sofá, ou você ficar com uma vassoura na mão, passando pano no chão, passando pano na parede, passando pano nos vidros? Você mexer dentro do armário, tirar poeira lá de dentro. O que é melhor, irmãos? Ah, mas é mais espiritual. Eu dobrar os meus joelhos e buscar ao Senhor. Eu nunca pensei que ia falar isso, irmãos. Tem horas que você vai ter que parar de orar e você vai ter que pegar a vassoura, porque vai ser mais espiritual. Essa mulher, eu já estou encerrando, ela dispensa de um esforço enorme. Ela teve que botar tudo de pernas para o ar. Ela teve que tocar em todos os cômodos. Ela teve que desorganizar aquilo que aparentemente estava organizado. Ela teve que mexer naquilo que estava aparentemente quieto, para encontrar a dracma perdida. Nós somos pastores, irmãos, e nós conhecemos um pouco da realidade da maioria dos irmãos aqui. Eu sei que Deus acendeu uma luz na casa de muitos irmãos aqui. Eu sei. E quando essa luz se acendeu, você achou que havia um anjo. Mas não foi um anjo que apareceu. O que apareceu foi uma vassoura. Aí você pensa consigo: ai, que vontade de voltar para trás. Não, depois que a luz se acende, você começa a ver aquilo que você não via antes. Tu começa a tocar aquilo que era intocável. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Nós temos falado isso e reforçado isso. Tenha temor em pedir a presença de Deus na sua vida. Tenha temor. Sabe por quê? Porque se a glória de Deus vir sobre a sua casa, sobre a sua vida, Deus, Ele vai purificar aquilo que é puro e verdadeiro, mas Ele vai destruir aquilo que não presta. A mesma arca que abençoou a casa de Obed-edom,
que ficou lá por 3 meses, que toda a casa foi abençoada, a mesma arca matou um homem chamado Uzá, filho de Abinadab, aonde a arca tinha ficado por mais de 20 anos na casa dele. A mesma arca que fez Davi conquistar muitas vitórias, foi a mesma arca que destruiu os filisteus, que trouxe hemorroidas sobre ele, que trouxe doenças gravíssimas. A mesma presença, irmãos, que você está pedindo, ela vai purificar aquilo que é do Senhor, mas vai acabar com aquilo que não presta. Ah, Senhor, vem com a tua presença sobre a minha casa. Você deve orar isso, você deve pedir por isso, irmãos, mas receie. E tem entendimento bíblico, Deus vai tocar naquilo que é podre, que é madeira, que é feno, que é palha. Ele vai queimar, irmãos. Aí você vai achar que é o diabo que está tocando. Não é o diabo não, irmãos. Você pediu o que? A glória de Deus, foi a glória de Deus que tocou nisso. Aqueles que são do Senhor, que são filhos do Senhor, o maligno não os toca. Sabe quem trata você, irmãos? Não é o diabo, é Deus. Deus é teu pai. E aquilo que você está achando que é o diabo fazendo, é Deus te corrigindo, irmão, com a varinha. E você está dando crédito nas varadas que Deus está dando a você. Eu falo para vocês assim, eu já falei aqui na igreja, irmãos, e reforço isso. Todos vocês aqui, com muito amor, vocês têm direito, quem está falando é o pai, de chamar a atenção das minhas filhas se elas estiverem fazendo alguma coisa errada. Todos vocês aqui da igreja. Se vocês verem minhas filhas aprontando, fazendo um negocinho errado, assim, não faça isso. Eu estou dando liberdade. Mas se alguém de vocês, irmãos, tocar na minha filha e bater na minha filha, vai se ver comigo. Nós vamos para o braço, irmão. Não, brincadeira, não vamos para o braço, não. Ninguém toca em filho. Sabe quem toca no filho, Romualdo? O pai. O diabo não toca. O diabo só toca, na verdade, se Deus permite. Quem autoriza é o pai. Essa mulher, ela desprendeu de um esforço, e assim Deus está instruindo o coração de vocês. Eu sei, irmãos, eu sei que vocês estão sendo mexidos para um lugar desconfortável. Mas Deus está fazendo isso para que a casa de vocês seja limpa, para que o interior de vocês seja limpo. Quem está do lado de fora não percebe e não vê a faxina que está acontecendo do lado de dentro. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu já falei isso para os irmãos algumas vezes, né? Eu fiquei 1 ano e 2 meses dormindo longe da minha esposa, a minha esposa num quarto e eu no outro, e irmãos, era madrugada, era terrível, irmãos, era choro, e assim até hoje, irmãos, a gente passa uma dificuldade. Tem pessoas que não entendem porque não estão lá dentro. A minha vontade era eu fazer vídeo das minhas filhas, do sufoco que a gente passava, para mostrar para os irmãos. Era o que eu queria. Sabe por quê? Porque eu queria a ajuda dos vizinhos, dos amigos, coisas que eu precisava arrumar aqui dentro. E eu queria mostrar para os outros, porque eu falava, ninguém acreditava. Eu falava do sufoco, do problema que a gente vivia. Não é bem assim, né? Não, mas não é bem assim. Não, mas vocês não sabem o que eu estou passando. Sabe por que as pessoas não sabem? Porque quem está fazendo a faxina, está de janela fechada, de porta fechada, só vê quem está lá dentro. Não queira falar para os outros e mostrar para os outros aquilo que é necessário você fazer. Aí hoje, a Elisa falou comigo lá um tempo atrás ali, nossa, né, é difícil, né, o filhinho pequeno, né, madrugadinha, né, é diferente. Eu estou dormindo hoje, Elisa, tá? Eu durmo a noite toda, irmãos, uma glória. E nem pense em ti de madrugada, tá? Nem penso. E ela está lá com o choro de criança, mas deixa para o Ed, deixa ele se virar, né? Cunhado serve para isso, né, irmãos? Mas quem está lá no momento, né? Nossa, mas que difícil.
E eu não estou falando, irmãos, eu estou resumindo um pequeno probleminha, uma dificuldadezinha. Tem pessoas que estão passando por coisas difíceis dentro de casa. Ontem à noite nós estávamos orando, eu e a Samara, e a gente estava orando pela crise, pelo Tito, ontem à noite. E a gente falou para o Senhor, eu falei, Senhor, como eu queria entender mais. Como eu queria pegar os olhos da crise. Eu falei para o Senhor como eu queria pegar os olhos da crise e abrir. O Senhor faz alguma coisa, mas tem coisas, irmãos, que nós não podemos fazer. Existem coisas que o Senhor está fazendo dentro de você, aí dentro. E não queira se fazer de vítima para a igreja, para os amigos. Tem pessoas que são especialistas em vitimizar aquilo que estão passando. São ótimos. Voltou. São pessoas ótimas para resolver os problemas dos outros. São ótimos, mas são péssimos para pegar uma vassoura dentro de casa e limpar. Só de raiva eu vou falar mais 50 minutos agora, irmão. Essa mulher, ela busca de forma diligente. Ela se empenha no cuidado, no zelo, na perseverança de achar a dracma perdida. Talvez você já buscou por algo durante algum tempo e pelo desgaste preferiu parar. Você desistiu porque disse, é dar murro em ponta de faca. Não vale mais a pena tentar. Eu já tentei tanto, eu já lutei tanto, eu já me esforcei tanto. Não vale a pena se esforçar, continuar assim. Quem aqui já falou isso, irmãos? Eu estou cansado. Quantas pessoas procuram, irmãos? Quantas pessoas eu falo, a gente é uma congregação pequena, mas as pessoas que procuram, a gente fala assim, pastor, eu estou cansado, eu não aguento mais. Sabe o que é esse cansaço, Bruno? É o cansaço da vassoura. Porque estava acostumado a ficar sentado no sofá, estava acostumado a ficar vendo série, era o crente Netflix. Conhece o crente Netflix, irmãos? Domingo à noite levanta os braços, mas segunda-feira é vida que segue. Não. Se a luz acendeu dentro da sua casa, você vai começar a ver coisas que você não via antes. Eu quero declarar em nome de Jesus, que a partir de hoje muitas pessoas vão começar a ver coisas que não viam. E eu falo com temor, irmãos, você não se espante com as coisas que você vai começar a ver. Não se espante. Você vai achar que é um fantasma. Não. É o Senhor vindo sobre as águas. Você vai achar que é o seu fim. Deus vai falar assim, não, é só o início de uma nova fase. Você vai achar que acabou. Deus vai falar para ti assim, não acabou. Acabou essa vida podre que você vivia. Agora você vai entrar numa vida limpa. As coisas que nós temos, irmãos, as coisas que nós fazemos simbolizam aquilo que habita e está acontecendo aqui dentro de nós. Geralmente pessoas descuidadas do lado de fora são pessoas que não se cuidam do lado de dentro. Geralmente pessoas que não têm zelo pelas coisas, pelos amigos, pelas coisas que Deus deu, são pessoas que não têm zelo pelas coisas que acontecem aqui dentro. Glórias a Deus, irmãos, glórias a Deus.
pelos terapeutas, pelos psicólogos, pelas pessoas que ajudam hoje as pessoas a seguirem, a se cuidarem. Mas muito mais, irmãos, que você tratar uma doença, que você aprenda a ir primeiro na causa. Muito mais que você ficar botando remédio para dentro de você para resolver uma doença, que antes você cuida da sua saúde antes. Você sabe de uma coisa, irmãos? Muitos milagres que você pede hoje, que você está pedindo para Deus hoje, são frutos de negligência de você de ontem. As pessoas estão pedindo um milagre para Deus hoje, e Deus falou assim: por que tu não me obedeceu ontem? Tu estás pedindo uma cura que eu falei para você se cuidar ontem. Você está pedindo uma provisão que eu mandei você economizar ontem. Você está pedindo uma restauração que eu pedi para você cultivar ontem. Você quer que eu restaure uma flor que você não regou? Essa mulher, ela se empenha e não desiste. E essa mulher, ela se alegra com as amigas e vizinhas. Uma das coisas que o diabo quer roubar da sua vida é a sua alegria. Você pode estar triste, mas você não ser triste. Você é uma pessoa alegre, porque a alegria é dom. Porque a alegria é fruto do Espírito, irmãos. Difamação é um crente ser triste. Isso é difamador para o Evangelho de Jesus. Você pode estar triste por causa de uma situação, por causa de uma enfermidade, por causa de você perdeu alguém, porque você está desempregado, porque você está com um problema, etc, etc. Você vai estar triste, irmãos. Mas um crente que é triste, ele é um difamador do Evangelho. É um difamador. E existem pessoas dentro das igrejas que são tristes. Sabe por que são tristes, irmãos? Porque perderam uma dracma e não foram atrás. Não foram atrás. Deus quer colocar diante de você uma lamparina se acendendo. E quando ela se acende, você vai ver. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe, Léo, eu aprendo muito nesse texto que os amigos verdadeiros, eles participam no momento alegre, na hora da alegria. No momento triste, você vê se não é assim contigo. Muita gente vai te ajudar, porque você está passando por um momento terrível, as pessoas vão te ligar: precisa de alguma coisa, Bruno? Você está passando essa necessidade e tal, quer alguma coisa? Gente que nunca te ligou, gente que nunca te procurou, vai até você. Mas experimenta Deus te prosperar. Experimente viver algo muito bom, uma realização na sua família, na sua casa, no seu ministério. O Bruno estava antes lá em Sabará, sofrendo. Daqui a pouco ele está nos Estados Unidos. Aleluia. Vai lá viajar em Orlando, trazer presente para o pastor Dani, né? Irmãos, a maioria das pessoas, para não falar na maioria, mas boa parte das pessoas vão olhar assim: o quê? Deve estar desviado. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm a prática de se alegrar com a alegria dos outros. Em janeiro nós perdemos o nosso pai. Eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida, irmãos. Nem no dia do meu aniversário, nem no dia... Não lembro, irmãos, de nunca ter recebido. Tantas pessoas que me procuraram. Meus sentimentos. Quando nós estamos bem, irmão, ninguém liga para a gente. Ninguém vem. Quando vê que o pastor está bem, quando vê que o irmão está bem, está vivendo um momento legal, feliz, trocou de carro. Irmãos, coisa que eu gosto. Tem uns irmãos que fazem isso bastante aqui na igreja. Quando o irmão troca de carro,
né? E eu, meu Deus, parabéns, meu Deus, que legal, né? Aí a gente dá o parabéns no domingo, na terça-feira já trocou de novo, Bruno, né? Assim, gostou do parabéns, né? Aí a pessoa foi promovida, a pessoa recebeu um negócio, a pessoa ganhou um presente. Eu digo, meu Deus, glória a Deus por isso. A pessoa foi curada, meu Deus, glória a Deus, nós estamos juntos, irmãos. Você tem que aprender a se alegrar com a alegria dos outros. Porque na dor vai vir um monte de gente. Os meus verdadeiros amigos, Dani está falando, os meus verdadeiros amigos celebram na minha alegria. Na minha alegria. Quando eu estou bem. Aí a gente percebe. E essa mulher, irmãos, quem que vai na casa dela e quando as pessoas vão na casa dela? Quando a casa está limpa e ela achou a dracma. Aí as amigas aparecem. E ela chama essas amigas e essas vizinhas para estar junto. Experimente, irmãos. Irmãos, conhecer a Bíblia, eu sei que você conhece esse texto, mas experimente talvez viver um pouquinho desse texto. Para de chamar as pessoas para varrer a sua casa e comece a chamar as pessoas depois que o negócio estiver resolvido. Não suma como muitos de vocês fazem, como muitos de nós fazem, depois que são abençoados, tchau e bênção. Tchau e bênção. Quantas pessoas... Ô Edson, tinha uns guri aqui na igreja que era solteiro aqui na igreja, a gente orava pela namorada. Quantos já orei aqui por namorada, irmão? Solteiro, era feio que dói. Guri fedido, bafudo. E eu antes de orar, irmãos, eu falava assim, passa um perfume, escova o dente. Eu falo mesmo, irmãos, porque amigo... Sabe, aprende uma coisa, tá? Só tem bafo quem não tem amigo. Só tem bafo quem não tem amigo. O amigo fala. E eu falava para os meninos, arruma, se ajeita, mulher não gosta de homem fedido, corta o cabelo, vai trabalhar. E eu falava, e a gente orava, irmãos. Daqui a pouco pintava uma namoradinha. Dava 1 semana, 2 semanas, Jefferson. Cadê o fulano? Não, deve estar hoje, daqui a pouco outra semana, sumiu! São pessoas que no momento da faxina chamam a gente para ajudar. Mas depois que a casa está limpa e achou a dracma, tchau e bênção. Não, aqui não, meu irmão. Nós vamos ajudar todo mundo. Mas existem coisas que eu não vou botar a mão. Ninguém vai botar a mão em coisas que você tem que fazer. E uma coisa eu quero que você aprenda, irmãos. Desculpa, eu já estou falando demais. Eu vou encerrar mesmo. Não coloque a mão aonde Deus está tratando. Não ponha a mão para ajudar pessoas que Deus está querendo tratar. Tenha discernimento do Espírito. Que você ore, que você oriente, mas não ponha a mão. Porque se você botar a mão ali, Bruno, o rei vai vir em você. Sabe aquele filho que vai defender o outro irmão, quando o pai está corrigindo? Sabe o que vai acontecer com aquele que vai defender, irmão? O rei vai vir nele. Chame as pessoas para se alegrar contigo. E seja sensível e sábio para varrer aquilo que você tem que varrer. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Glórias a Deus. Talvez alguns de vocês aqui tenham passado por um momento onde algumas coisas se perderam. Teve algo dentro de você que se perdeu. Não foi na geografia da casa, talvez, mas foi dentro de ti. Você, há tempos atrás, você já viveu algo muito bom, algo muito positivo. Algo da parte do Senhor, e você não acha mais isso, não encontra mais esse lugar. Eu quero orar por aqueles que são igreja, que perderam a dracma, que perderam uma dracma,
que aos olhos dos outros parece ser insignificante, mas para você é importante. Eu quero orar por você. Eu queria que você chegasse aqui na frente, juntamente com os meus amigos pastores e diáconos, com as esposas. Venham aqui, nós vamos orar por você. Eu sei que Deus falou contigo, eu sei que o Senhor falou contigo nessa noite. Nós queremos orar por ti, e uma luz se acende nessa noite diante de você.